eles se davam ao respeito. Ao lado disso, que depois com a rede social, com esse fenômeno do ministro ele descer a condição humana e violentar de morte o conceito da instituição como algo supra-humano, a gente tem o fato de que o Lula ele enterrou o único critério que se pede a um ministro do STF: notável saber jurídico. O Lula inaugurou a era das nomeações de gente sem notável saber jurídico. De quem você está falando? O primeiro foi o Lewandowski. Apesar do Lewandowski ter sido professor titular... Como a gente mede isso? É isso que eu... Porque, por exemplo, ó, só para te ajudar, o Zanin, desde lá de trás, quando na campanha eu falava assim, gente, o Lula, o primeiro cara que ele vai indicar é o Zanin. Aí todo mundo, não, porque seria um absurdo e tal, não sei o quê, mas sempre tinha alguém na mesa que dizia assim, ó, negão, o Zanin é monstro. O Zanin, o notório saber jurídico dele é ali. Mas assim, eu falava isso. Eu falava porque eu conheço. Você entendeu? Eu sei o trabalho dele. Eu já li as peças, as defesas dele. Mas o notável não é isso. O notável é aquele... Como é que você mede isso? Primeiro, titulação. Por que titulação acadêmica é importante? É importante porque quando você faz tese de pós, de mestrado, de doutorado, de livre docência, de cátedra, para você defender uma tese, você é obrigado a explanar prós e contras e fazer uma conclusão. Então o cara que vai fazer uma tese, e ele é examinado por pessoas que já são... o cara que é mestre vai ser examinado por mestres e doutores. O cara que vai fazer o doutorado, ele é examinado por pessoas que têm doutorado, livre docência ou titularidade. O cara que tem livre docência só vai ser analisado por catedrático, e o cara que vai fazer a cátedra só por catedrático. Então são pessoas que passaram por todas essas etapas de pesquisa e sabem dizer se a pesquisa é séria ou não, se ela é científica ou não, porque é isso que é o acadêmico, é o científico. A tese é essa, mas tudo isso rebate, isso para em pé. Então a titulação acadêmica ela é importante para um ministro do STF porque ele é um cara que pode ser, ele tenha sido advogado, mas o cara que só foi advogado, ele está acostumado a montar tese sob demanda, sob encomenda. Então, não é que a titularidade acadêmica ela garanta que o cara vai ser isento, mas ela demonstra que ele tem capacidade de aplicar o método científico na tomada de decisão. Posso fazer um paralelo? É uma segurança mínima. Posso fazer um paralelo como se fosse um delegado que não fez simplesmente direito e o concurso direto, mas foi PM por um tempo? Esse cara vai ter um jeito diferente de olhar o bandido que chegou lá e tá falando... Vai ter. Porque ele foi PM por um tempo. Pode, perfeita a tua comparação. Perfeita. Depois da titulação, que não basta, que a pessoa pode ter titulação e também, a gente tá no Brasil, né? A gente pode ter aquela titulação de amigo, né? Pô, o cara é meu afilhado e tal. Chega um professor catedrático velho, vai ver o cara lá fazendo doutorado, fala assim, prova a banca aí. Acontece. E tem muita titulação que é ruim. Aliás, a maioria das titulações acadêmicas no Brasil são péssimas. Quando eu defendi o meu doutorado, da minha banca só foram os professores da velha guarda, né? Todos os aposentados. Eles tinham mais de 70, 80 anos. E eu lembro que o professor Rui Geraldo Camargo Viana, o Rui hoje está com 83, 84, na época ele tinha 79. Ele falou o seguinte, olha, faz 10 anos que eu não vejo uma tese que é realmente tese, que prestasse como tese. Porque o pessoal vem, faz compilação de coisa, não tem originalidade nenhuma, não tem contribuição para o avanço da ciência jurídica no país, então, mas é um critério. Então isso tem que ser somado a outro. Publicações de relevância na área do direito. Então o cara que escreve uma doutrina, o cara que escreve, que publica pensamentos novos sobre o direito, escreve artigos em revistas de relevância para os profissionais do direito. Isso é considerado, por exemplo, na fase final do concurso de juiz. O cara não faz só a prova. Ele faz a prova escrita, faz a prova oral e
Depois tem o concurso de provas e títulos. Então, quanto mais título, publicação o cara tem, ele ganha pontos. Então, isso é uma coisa basilar que já existe para o juiz. E já que não tem prova escrita o ministro do STF, deve valer também essa questão das provas, dos títulos. Então, título, publicação. Título e publicação é um critério muito objetivo. Então você sabe que o cara que é professor catedrático, na época, vou voltar para o Moreira Alves, que eu acho que ele é um grande paradigma. Depois dele a gente tem um outro grande jurista no Brasil, que é o Alfredo Buzaide, que foi ministro da Justiça no regime, e escreveu sozinho o Código de Processo Civil. Era perfeito o Código de Processo Civil. Tanto o Alfredo Buzaide foi convidado a ser ministro, ele não aceitou. Ele não, precisa ser advogado. Eu ganho mais sendo advogado. E não abro mão de nada. E não abro mão de ter uma vida que não de juiz. Por exemplo. Então, nós temos... Vou voltar para o Moreira Alves, então. Ele era catedrático do Lago São Francisco, que é o cara que traduziu de gesto. É o cara que mais entende de direito na época. Então, ninguém tem dúvida no mundo jurídico, entre os advogados, promotores e juízes do Brasil inteiro. Todo mundo sabe quem é o Moreira Alves. Isso é notável. Todo mundo sabe. Isso é notável. Notório, que é diferente, que é o critério que você usa para outros tribunais, como desembargadores estaduais, desembargadores dos tribunais regionais federais. Notório é aquele cara que entre os seus pares, ele é muito bom. Mas ele não é reconhecido nacionalmente como uma autoridade dentro do direito. Então o Lula inaugurou a era do fim da notabilidade. O Lewandowski, apesar de ter sido titular de Direito do Estado na USP, nunca escreveu nada. E, aliás, como diz o Mangabeira Unger, que é professor mais alto nível de Harvard. Ele falou, conversei com o Lewandowski não entendia o que eu estava falando. E eu fui aluno dele, eu tenho a mesma sensação. A mesma sensação. Aí depois a coisa começou a degringolar, e eu falei assim, a coisa vai de mal a pior quando a Ellen Grace Norfleet, que foi a primeira mulher a ser indicada como ministra do STF pelo Fernando Henrique, ela pediu aposentadoria, falou, não quero mais. Ela saiu. Joaquim Barbosa, ele chegou, o Lula nem sabia quem era. Ele falou, eu quero nomear um ministro afrodescendente, que era o que se falava na época, né? Era o politicamente correto da época. E o Frei Beto falou, olha, eu conheci esse sujeito, não vou. E indicou. E aí começou essa questão de indicações. Depois que o Joaquim Barbosa se revelou um inimigo, o Toffoli, nomeação do Lula também, o Toffoli não tem uma pós, um mestrado, um doutorado, nunca publicou nada, bombou em vários concursos de juiz e só advogou pro PT a vida inteira. No caso dele é um notório dentro do PT. Pois é. O PT é um notório saber jurídico. Aí você vai olhar as nomeações que foram feitas lá, depois as que a Dilma fez. O Barroso, ele era reconhecido no mundo jurídico, mas depois que ele virou ministro, ele virou outra pessoa totalmente diferente. A Rosa Weber era a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que é o STF do mundo trabalhista, né? Mas também ela não tem significância. Por exemplo, eu trabalhei com direito do trabalho e dentre os nomes de direito do trabalho ela não tem nenhuma obra de relevância. Então começou essas coisas simbólicas e o STF foi perdendo o requisito essencial para sua existência, que é o notável saber jurídico. Tanto que o professor catedrático, né, hoje emérito, porque é aposentado lá da USP, também lá de São Francisco, o Zé Eduardo Faria, ele escreveu um artigo no Estado de São Paulo dizendo o seguinte: como é que eu, cheio de título na lomba, do jeito que eu tenho,
Eu tô vulgarizando o artigo. Ele escreveu muito elegantemente, ele não falaria desse jeito. Certo. Como é que eu, um catedrático cheio de título, vou fazer uma tese para o meu cliente e apresentar uma tese para vir o baixo clero do mundo do direito, que não tem um título, uma publicação, falar se a minha tese está certa ou errada? Como é que eu posso aceitar uma coisa dessa? Como é que eu posso entender que é legítimo uma decisão de um tribunal que deveria ser composto por notáveis, eu ser julgado por alguém sem nenhuma notabilidade? Mas a partir do momento que é o presidente que escolhe, já não vai ser uma indicação política. E se é uma indicação política, a probabilidade de não ser, tipo, os melhores do mundo do direito, não fica cada vez mais aberta essa possibilidade a não ser? Mas isso é porque a gente tem um legislativo de bosta. Porque o presidente, o comando que ele recebe é indicar alguém com notável saber jurídico. É a mesma coisa da... Vamos falar do Rolex, dos containers do Lula. Todo mundo sabe que o que não é seu é do acervo da presidência. Então, o item pessoal pode ser seu, mas uma arte sacra, como o Lula guardou num cofre, é do acervo da Previdência. Todo mundo sabe. Mas ele pegou assim e levou. E da mesma maneira que ele sabe que ele tinha que indicar alguém com notável saber jurídico. Não indicou. Aí cabe ao Senado olhar e falar, olha, faltou o critério constitucional da notabilidade. Aí o Senado fez isso? Não. Que é sempre esse é meu ponto sempre. Que nem eu vi muita gente falar, não, porque o Lula é isso, o Lula não pode, o Lula não sei o quê. E eu sempre bati na tecla, tipo assim, cara, ele pode. Na verdade, ele não pode, mas ele faz. Isso, mas aí, tipo assim, tá no direito, entre aspas, dele fazer. Só que assim, quem vai decidir se o que ele fez foi certo ou errado é o Senado. É por isso que tem a tripartição de poderes, sistema de freios e contrapesos. Exato. Agora, se o freio não funciona e o contrapeso está enferrujado, para que serve? Vai falar, temos que salvar a democracia do Brasil. Que democracia? A tripartição de poderes não funciona, já não é democracia.